Salve, salve pessoal! E aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Sejam todos muito bem-vindos. Aqui quem está falando é o Rafael Fives. Eu sou biólogo e professor de biologia formado pela UFRJ, tá bom? E você está no canal Biologia Live. E nesse canal aqui, pessoal, eu dou aula de biologia ao vivo todas as terças e sextas às 5 horas da tarde, tá bom? Então sejam todos muito bem-vindos. Fiquem à vontade aí, pessoal. Muito obrigado por estarem todos aqui acompanhando comigo mais uma aula, né, galerinha? Nessa terça-feira, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, uma terça-feira chuvosa e com um vento bem frio, né? Aqui, por exemplo, aqui no meu quarto tá 24 graus, né? Eu tô com frio, né? Mas eu fechei as janelas, fechei tudo porque tá chovendo e tá dando um vento gelado, né? Mas lá fora deve estar com uma sensação de 20, 19 graus mais ou menos. E isso aqui pro Rio de Janeiro, pessoal, é muito frio. Então aqui pro Rio de Janeiro é bem frio, pessoal. Ter esta temperatura, então sejam todos muito bem-vindos, tá? Quero agradecer a todos vocês aí por estarem aqui me prestigiando com a presença de vocês. E pessoal, hoje vocês vocês já estão vendo aí, né? Continuamos o nosso assunto de histologia, né? A nossa terceira aula de histologia e a nossa segunda aula de tecido conjuntivo 2, né? Para quem não lembra aí, pessoal, a gente já viu a primeira aula de histologia, a gente viu sobre o tecido epitelial. Na segunda aula, que foi na sexta passada, a gente viu sobre tecido conjuntivo. Começamos a ver sobre tecido conjuntivo, as principais características. E aí a gente começou a dividir, né? Como eu vou mostrar aqui também para vocês, hoje também, que o tecido conjuntivo a gente vai dividir entre tecido conjuntivo propriamente dito e tecido conjuntivo especial, tanto que é o título da nossa live de hoje, tá bom? Então, hoje nós vamos começar a falar dos tecidos conjuntivos especiais, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre tecido cartilaginoso e vamos falar também sobre tecido ósseo, tá? Eu não acredito que essa aula vai demorar muito. Eu acho que vai ser bem rápida, para falar a real, né? O que demorou foi fazer essa aula, pegar todas as informações e tudo. Demandou tempo, né? Mas tá tudo certo, pessoal. Acho que tá bem explicadinho, tá bem resumido também. Vai ser bem tranquilo, tá bom? Então, pessoal, sem mais delongas, vamos... tá, e falando, né? Então, aí, hoje a gente vai ver cartilaginoso e tecido ósseo, na próxima aula, e já começa o aviso aí, mas depois eu falo novamente, para a próxima aula a gente falar de tecido hematopoético, tá? E tecido adiposo. A gente vai falar sobre eles e aí a gente termina tecido conjuntivo, para na próxima semana pra gente ver tecido muscular e depois a gente ver tecido nervoso. E aí, quando a gente terminar de ver tecido nervoso, de acordo com as referências, né, que eu sempre trago aqui para vocês, dos livros que eu tenho utilizado para fazer a aula para vocês, então a gente vai fechar a matéria do primeiro ano do ensino médio, tá? Então, vamos tentar aí, vamos ter forças para que a gente possa continuar aí prestando atenção e que a gente possa entender tudo. E já fica desde já também, pessoal, para você aí que está vendo essa VOD, seja aqui na Twitch mesmo, ou seja no YouTube, tá? Então será muito bem-vindo para estar presente aqui nas aulas ao vivo, beleza? Vai ser muito bom tê-lo aqui nas minhas aulas ao vivo para conversar comigo, para tirar suas dúvidas. E também, pessoal, tem lá o canal do Discord, tá? Quem quiser aí, exclamação Discord, você vai pegar um link para entrar lá no nosso canal no Discord e lá tem uma parte tem um canal de texto de dúvidas, né, para o pessoal tirar dúvidas. Eu estou sempre lá respondendo as dúvidas do pessoal, então
pessoal, fique à vontade, tá? Para me seguir aqui. Segue também as redes sociais, o Instagram, o Twitter, o YouTube, beleza? Vai ser muito bom, vai me ajudar bastante. Bom, sem mais delongas, como eu já falei para vocês, eu acredito que essa aula vai ser bem rapidinha, então vamos começar. Então vamos começar? Vamos... Esqueci de mudar a cena, vem comigo. Pronto, pessoal, agora sim, mudamos a cena, estamos na nossa aula aqui de boa. Então sejam bem-vindos, pessoal, vamos que vamos. Histologia 3, tecido conjuntivo 2, sou eu, professor Rafael Fives, tá? Data de hoje. E você está no Biologia Live. Vamos que vamos. Bom, pessoal, revisando a nossa última aula, né, de tecido conjuntivo, nós vimos as características, né, gerais do tecido conjuntivo. Nós vimos que tem células variadas em forma, função e localização. Vimos que possui grande quantidade de substâncias intercelulares, ou seja, tem bastante matriz extracelular. Diferente do tecido epitelial, tá? Que as células estão justapostas, ou seja, estão muito bem unidas, né? Então, por elas estarem unidas, a matriz extracelular, né? Essas substâncias intercelulares aqui vão estar em pouca quantidade. Diferente aqui do tecido conjuntivo, que vai possuir grande quantidade de substâncias intercelulares, tá? E uma outra diferença do tecido conjuntivo com o tecido epitelial é que no tecido conjuntivo há a presença de vasos sanguíneos, tá bom? Então aqui tem um corte, né? Um corte aqui dos tecidos. Então a gente vê aqui o tecido epitelial, tá bom? Vimos aqui também a lâmina basal e a gente vê aqui o tecido conjuntivo abaixo do tecido epitelial, tá? E como vocês podem ver, é aqui no tecido conjuntivo que vai ter o vaso sanguíneo. No tecido epitelial, ele é um tecido avascular, tá? Então ele não vai possuir vasos sanguíneos, beleza? Então, continuando. Nós vimos também, pessoal, continuando nas características, né? A gente viu que há presença de ácido hialurônico, né? Nós vimos que ele tem a função de lubrificar as articulações. Eu também falei com vocês, né, que o ácido hialurônico ele é muito utilizado na estética, né, para melhorar, né, a elasticidade da pele. Então, ele é muito utilizado no meio estético, tá? Então, nós vimos sobre a origem também, né? Vocês podem ver aqui, né? As células conjuntivas originam-se da diferenciação de células do mesodermo embrionário ou de células mesenquimatosas. Então, pessoal, tem uma célula mesenquimatosa aqui, ela começa a se diferenciar, ela começa a receber vários estímulos. Então, ela começa, por exemplo, ó, aqui ela começa a estocar gordura. A gente está vendo umas gotículazinhas, né, de gordura, beleza? E a gente vê que ela vai se diferenciando, começa a diferenciar e depois, ó, tem uma grande, vamos dizer assim, né, uma grande gota de gordura aqui, tá? Então, dando origem ao que? É uma célula adiposa, tá bom? Então, Vamos continuar aqui, então vimos sobre a origem, tá bom? Então vamos lá. Outra coisa também, né? Elas podem ocupar áreas danificadas em tecidos cuja capacidade de regeneração é menor. Então o exemplo aqui é o infarto do miocárdio, né? Então quando tem um infarto que a área muscular é lesada, né? Então quem é que vai ali ocupar aquela área lesada? Vai ser o tecido conjuntivo. Só que o tecido conjuntivo não tem as mesmas propriedades do tecido muscular, que a gente vai estudar na próxima aula. Então, se a área for muito grande, isso pode comprometer o funcionamento do coração, tá bom? Por causa desse infarto, tá? Então, isso daqui, pessoal, foi a revisão, né? Uma rapidíssima revisão das características gerais de semana passada. Aí a gente viu também, né, que existem os tipos, né, de tecido conjuntivo. Então, a gente divide o tecido conjuntivo em conjuntivo propriamente dito e os tecidos conjuntivos especiais. O propriamente dito, nós temos o frouxo e o denso.
E no denso nós temos o modelado e o não modelado. Então, na última aula, ainda tem a VOD aí na Twitch. Na nossa última aula, a gente aprendeu sobre tecido conjuntivo propriamente dito. A gente viu tudo isso daqui. O propriamente dito, a gente viu as fibras que tem nele, a gente viu as células que tem nele. Nós falamos sobre o tecido conjuntivo frouxo, a gente falou sobre o tecido conjuntivo denso, falamos sobre o modelado, falamos sobre o não modelado, tá? Então, tá aí na nossa VOD, quem perdeu pode ver. Eu estou subindo aos poucos lá no YouTube, né? Enquanto eu tenho tempo. Então fiquem à vontade, tá bom, pessoal? Para darem uma olhadinha lá. E hoje, pessoal, dividindo aqui, nós vamos começar os tecidos conjuntivos especiais, né? Hoje nós vamos ver sobre o cartilaginoso e o ósseo, tá? E na próxima aula, nós vamos ver sobre o adiposo e o hematopoético, beleza? Então, ó, hoje vai ser cartilaginoso e o ósseo. Então, só para a gente ver aqui uma representação, né, dos... Opa, bati aqui. Então, para a gente ver uma representação aqui dos tecidos, olha, pessoal, temos aqui tecido conjuntivo frouxo, a gente tem aqui o tecido ósseo, isso aqui é um corte, tá? É um corte no joelho humano e a gente está vendo que ali, na parte ali do joelho, a gente está encontrando todos esses tecidos conjuntivos, né? O frouxo, a gente tem o tecido especial, que é o tecido ósseo, o cartilaginoso, esses dois aqui que a gente vai ver hoje, tá? Tem o tecido conjuntivo fibroso, a gente vai ter o sangue também, né? Que a gente vai falar, né, sobre ele. Vamos falar especificadamente sobre o sangue na próxima aula, tá? E também, ó, o sangue, o tecido adiposo, nós vamos falar esses dois aqui na próxima aula, tá bom? Então, só para vocês terem uma noção aqui, ó, como tá tudo aqui um do lado do outro, tá todo mundo ali trabalhando junto, tá todo mundo tendo a sua função no nosso corpo, tá? Então, vamos que vamos. Então, pessoal, para começar aqui, nós vamos falar do tecido conjuntivo cartilaginoso, tá? Vamos começar falando do tecido conjuntivo cartilaginoso e, primeiramente, das suas características, né? Bem tranquilo, é bem facinho, vem comigo, vocês não vão ter dúvida, eu tenho certeza. Olha só. Tecido conjuntivo cartilaginoso. As características. Tem uma consistência firme e flexível, tá bom? Vai participar das funções de sustentação do corpo, forma o esqueleto de alguns vertebrados, tá? Então, quem são os vertebrados, né? Que a cartilagem forma o esqueleto? São os peixes cartilaginosos, né? Quando a gente for falar sobre os seres vivos, aí eu vou falar sobre os peixes, aí eu vou falar sobre os peixes cartilaginosos, né? Então, nós vamos ver que esses peixes, eles vão ter, né, o esqueleto dele vai ser de cartilagem, tá bom? Não vai ser ósseo como nós seres humanos, tá bom? Então, esses peixes cartilaginosos que vão ser o tubarão, a raia, né? Eles vão ter todo o seu esqueleto em cartilagem, tá bom? E já em outros vertebrados, como na espécie humana, tá? Vamos ter este esqueleto cartilaginoso somente durante o estágio embrionário, tá? E à medida que o embrião vai amadurecendo, como a gente já viu nas aulas passadas, a gente viu sobre desenvolvimento embrionário, né? E conforme vai acontecendo aquele desenvolvimento embrionário, as cartilagens vão acabar sendo substituídas por ossos, tá? E a gente até vai falar um pouquinho sobre, de forma bem simples e bem resumida, sobre o processo de ossificação, tá? Lá no final dessa aula a gente vai falar sobre isso, beleza? Então eles vão, o tecido conjuntivo cartilaginoso vai revestir as superfícies das articulações, tá? Então olha só, a gente está vendo aqui também, que é uma coisa interessante, ó, o osso e a cartilagem aqui, ó, é o contato do osso com o osso, ó, cartilagem aqui, ó, nos discos intervertebrais, né, que estão entre as vértebras, aqui tudo é cartilagem, tecido conjuntivo cartilaginoso, tá bom? Não se esqueçam disso. E uma outra coisa aqui, pessoal,
sobre as articulações, né, que o que ela vai atuar como material de amortecimento e vai evitar que os ossos sofram traumas ou choques mecânicos, tá? Então, e elas também vão acabar participando do processo de formação de alguns ossos, tá? Nós podemos ver aqui que também, pessoal, a matriz extracelular do tecido cartilaginoso contém fibras colágenas e elásticas, tá bom? Então vamos lá, continuando. Continuando aqui, pessoal, nas características do tecido conjuntivo cartilaginoso, as células típicas desse tecido são os condrócitos, tá? Então os condrócitos, eles vão ter uma forma arredondada, tá? E um citoplasma com retículo endoplasmático granuloso, rugoso, né, em abundância, tá? E o que que acontece? Os condrócitos, vocês podem ver aqui, né, que como eu sempre falo, me perdoem, eu sou daltônico, então acho que é rosa, estaria aqui, né? Vixe Maria, nossa. Aqui, pessoal, é um condrócito, tá? Essa parte aqui que nossa, aí fica complicado, né? Azul, violeta? Não sei. É a matriz extracelular, tá bom? E essa parte aqui que tá escura aqui, pessoal, são as cavidades, tá? Então, o que acontece? Os condrócitos, eles vão ficar alojados nessas cavidades da matriz extracelular, tá? Então, a gente está vendo que isso daqui, ó, é uma cavidade, e nessa cavidade aqui fica um condrócito, tá? E essa parte aqui, né, como eu falei, azul, violeta, né, ela é a matriz extracelular. Na matriz extracelular vai ter essas cavidades e nessas cavidades os condrócitos vão estar ali, tá? E uma coisa interessante também, quando os condrócitos estão imaturos, tá? Eles vão receber o nome de condroblastos, tá? Então, os condrócitos são as células maduras e as células imaturas do tecido cartilaginoso são os condroblastos, tá? Essas células têm um intenso metabolismo que vão sintetizar e liberar a matriz extracelular, tá bom? Os condroblastos também podem sofrer contínuas mitoses, originando mais células e, consequentemente, mais matriz extracelular, fazendo com que o tecido cartilaginoso vá crescendo em volume. Beleza, pessoal? Uma coisa interessante também, o tecido cartilaginoso, né, apesar de ser um tecido conjuntivo, esse tecido cartilaginoso especial não apresenta vasos sanguíneos, vasos linfáticos e nervos, tá? E o que acontece? A nutrição dele é realizada por um tecido que envolve a cartilagem, que é o pericôndrio, tá bom? Então, vai haver um tecido que vai envolver a cartilagem, tá bom? E esse tecido que envolve a cartilagem nós vamos chamar de pericôndrio. E vai ser esse cara que vai ser responsável, tá bom? Por nutrir o tecido conjuntivo cartilaginoso, tá? Então vamos lá, continuando. Uma coisa interessante também, né? Que a gente já vamos quase aí já finalizando o tecido cartilaginoso. A gente vai ver tipos de cartilagem, né? Nós vamos dividir as cartilagens de acordo com o tipo e a quantidade de fibras na matriz extracelular. Então, vamos dividir a cartilagem de acordo com o tipo de fibra que tem nessa cartilagem e a quantidade de fibra que tem nessa cartilagem, tá bom? Então, vamos começar. Primeiramente, nós vamos ter a cartilagem hialina, tá? Há somente fibras colágenas moderadamente distribuídas na matriz, tá? Valeu, obrigado. Então, a gente vai ter a gente vai ter fibras colágenas moderadamente distribuídas na matriz, tá bom, pessoal? E onde a gente vai achar as cartilagens hialinas, né? Valeu, obrigado. E onde a gente vai achar as cartilagens
hialinas, pessoal, nós vamos achar elas nos anéis das traqueias e dos brônquios, no nariz e na junção entre as costelas, tá bom? É lá que a gente vai achar a cartilagem hialina, beleza? Vamos lá, segundo tipo de cartilagem que nós vamos ter são as cartilagens elásticas, tá? Então, a cartilagem elástica, pessoal, além das fibras colágeno, vai apresentar também fibras elásticas entrelaçadas, tá? Então, as fibras elásticas são mais resistentes que a cartilagem elástica vai ser mais resistente do que a cartilagem hialina, tá? E vai ser também um pouco mais flexível. Nós achamos a cartilagem elástica aonde, né? Na cartilagem da orelha externa, na nossa orelha externa, tá bom? Cartilagem. E por fim, a cartilagem fibrosa ou fibrocartilagem também, né? Tanto faz o nome. A matriz é formada principalmente por fibras colágenas, tá bom? Então, o que acontece? Na cartilagem fibrosa, ela vai apresentar maior rigidez e assim ela vai ser melhor para absorver choques mecânicos, tá bom? Ela vai ser encontrada nas articulações entre as vértebras, tá? Ou seja, né? Ela vai formar os discos intervertebrais, tá? E vai aumentar a flexibilidade, tá? Da nossa coluna e proteger as vértebras contra algum tipo de traumatismo, tá bom? Então, esses aqui são os tipos de cartilagem, tá? Uma coisa... aqui, pessoal, tem as fotos, olha só, que vocês podem ver, ó. Primeiramente, a cartilagem hialina, tá? Isso aqui são cortes histológicos, tá? Tá aqui a fonte de onde eu tirei essa foto, beleza? Então, nós temos aqui cartilagem hialina. Nós vamos ter cartilagem elástica, tá vendo? Tá entrelaçada as fibras. E a gente vai ter a cartilagem fibrosa, tá bom? Então, a gente consegue ver como é diferente ali a deposição das células e tal, como é que elas estão. Beleza? Então vamos lá, continuando. E uma coisa também interessante, pessoal, já que a gente está falando da cartilagem, a gente está falando sobre discos intervertebrais, é interessante a gente falar sobre uma coisa, né, que ocorre em algumas pessoas, que é a hérnia de disco, né? Então, pessoal, o que acontece? Na hérnia de disco, a gente pode ver aqui nessa imagem, a gente vai ter aqui, ó, núcleo, o núcleo aqui, tá? O núcleo comprimindo a medula. Então, olha só, aqui vai ter a medula passando, tá bom? Então, o núcleo vai acabar como é que é a palavra? Se deslocando. Então, ó, esse daqui de baixo é normal. Essa parte aqui é o disco intervertebral normal, e a gente pode ver o seu núcleo aqui no centro, tudo tranquilo. E essa parte aqui de cima é a que houve esse deslocamento do núcleo, né? Então, o que é que acontece? Na hérnia de disco, parte do núcleo sai da posição normal e vai acabar comprimindo, né? Vai acabar comprimindo uma raiz nervosa, tá? Então, quando ele deixa de ficar normal o núcleo, ele começa a sair, ele começa a comprimir aqui uma raiz nervosa. Então, pessoal, nesse GIF aqui que eu peguei para vocês, essa parte aqui de trás seria a raiz nervosa, né? O nervo passando. E aqui, pessoal, é quando houve o deslocamento. Então, o que está acontecendo? Quando tem o deslocamento aqui do núcleo do disco, ele vai acabar comprimindo aqui a raiz nervosa. Então, quando ele comprime essa raiz nervosa, a pessoa sente muitas dores naquela região, tá? Porque esse disco está comprimindo, né? Tá ali encostando, tá apertando ali a raiz nervosa. Beleza, pessoal? Então, a hérnia de disco é isso. É quando vai acontecer um deslocamento do núcleo do disco, tá? Que vai acabar comprimindo ali, né? Apertando a raiz nervosa que está passando ali. Tá bom? Então, por isso que a pessoa vai sentindo muitas dores. Beleza? Então, vamos continuar aqui.
agora que a gente já viu, pessoal, esse foi, viu, bem tranquilo. Esse foi o tecido cartilaginoso, bem rápido. E agora a gente vai falar sobre o tecido conjuntivo ósseo, que não vai demorar muito também, né? Vai ser bem tranquilo, então vem comigo aqui. Tecido conjuntivo ósseo. As características, pessoal, ele vai ser mais rígido e mais forte que o tecido conjuntivo cartilaginoso, tá? Vai apresentar estruturas compactas, altamente resistentes ao impacto e não muito densas. Então, isso é uma característica bem legal, né? Que vai ser bem resistente a impacto, mas isso não torna o osso muito denso, né? Ele vai resistir a impactos, mas só que ele não é muito denso. Então, ele não vai ter muito peso também, não vai ser muito pesado, vamos dizer assim, no nosso corpo. Então, isso é uma grande vantagem para a gente, tá? A matriz extracelular vai ser sólida e rígida, tá bom? Possuindo fibras colágenas e glicoproteína, que vai ser uma porção orgânica, e sais minerais, que vai ser a porção inorgânica, tá bom? Então, pessoal, a parte inorgânica vai representar aproximadamente 65% da matriz óssea, tá bom? E o restante vai ser da parte orgânica, beleza? Então, o que acontece? Os minerais presentes na matriz óssea vão se agrupar em cristais, tá? E quem vai ser, né, o mineral mais abundante ali? Vai ser o fosfato de cálcio, tá? E além dele, a gente vai ter também fosfato de magnésio e carbonato de cálcio, tá? E esses minerais vão conferir à matriz as suas propriedades de resistência e rigidez, beleza? E a parte orgânica da matriz óssea vai ser quase que exclusivamente formada por colágeno, tá? Que vai representar mais de 90% do seu volume, beleza? Uma outra coisa interessante que eu coloquei aqui para vocês também, pessoal, que está aqui, no interior dos ossos longos se aloja a medula óssea vermelha e em alguns ossos também pode apresentar a medula óssea amarela, tá bom? Então, a gente vai falar mais sobre a medula óssea na próxima aula, que a gente vai falar de sangue. Por quê? Porque a medula óssea vermelha, pessoal, ela é responsável pela produção de diversos tipos de células do sangue, tá? Então, quando a gente for falar na próxima aula sobre sangue, a gente vai falar sobre a matriz... a gente vai falar sobre a medula óssea vermelha, tá? Já a medula óssea amarela, né? Ela é popularmente chamada de tutano, né? E ela é rica em células adiposas, beleza? Então vamos que vamos. Vem comigo aqui, próximo slide. Aqui temos uma representação, pessoal, Temos aqui uma representação, tá, dos ossos, ó, como é que ele é, ó, matriz óssea vermelha, matriz óssea amarela, aqui o tutano, a matriz óssea vermelha aqui nessa parte. Aí a gente vê os canais aqui no interior do osso, né, um vaso sanguíneo. Aí a gente vai vendo por dentro, a gente ainda vê mais por dentro, né, dele, até que a gente chega aqui, ó, num tipo de célula do osso, né, que são osteoblastos, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, ó, canais de vaso sanguíneo, aqui uma microscopia, e células ósseas. Esses aqui são os osteócitos, outros tipos de célula também, tá bom? Então, aqui tá também essa imagem aqui também do Amabis e Marto, né, que me ajudou muito o Amabis a fazer essa aula para vocês. Tem me ajudado muito a fazer a aula de histologia para vocês. Então vamos que vamos. Continuando aqui, a função, né? Então a gente viu as características do tecido ósseo, agora vamos ver as funções, né? A principal função dele é sustentar o corpo, beleza? Então lembre-se sempre disso, a principal função do tecido ósseo é sustentação, tá? É sustentar o nosso corpo.
proteção de estruturas vitais, coração, pulmões e cérebro. Então, o nosso crânio está protegendo o nosso cérebro. Aqui, o nosso tórax está protegendo o nosso coração, tá bom? E então, também vai ter uma função importante o tecido ósseo para proteção, tá? Vai ser a base mecânica para o movimento, vai armazenar, né, sais, como cálcio, por exemplo. Além disso, também vai participar, né, da hematopoiese, né, que é o suprimento contínuo de células sanguíneas novas, ou seja, vai participar da formação de células sanguíneas, tá bom? Então essas são as funções do tecido ósseo e fica aí, né, as principais, né, são sustentação do corpo e proteção de estruturas vitais. Beleza? Então vamos que vamos. Continuando aqui, pessoal, vamos falar agora um pouquinho sobre os tipos de células, né, que vai ser interessante para a gente. Então vamos lá. O tecido conjuntivo ósseo apresenta 3 tipos celulares principais. Quais são esses 3 tipos celulares principais? Primeiramente, osteoblastos, tá? Osteoblastos, tá? Do grego osteon, que vem osso, e blastos, que faz relação à célula jovem. Então, é uma célula jovem. Já estamos falando aí que o osteoblasto é uma célula jovem, tá? Tem como função a síntese da porção orgânica da matriz óssea, tá? E vai produzir também osteonectina e osteocalcina, tá bom? Então, quem que são esses caras, né? Osteonectina e osteocalcina, né? Então, a osteonectina é responsável por facilitar a deposição de cálcio, tá? Enquanto a osteocalcina vai ser responsável por estimular a atividade do osteoblasto. Então, ela vai meio que controlar ali, né, a produção ali da porção orgânica, né, já que os osteoblastos são responsáveis pela síntese da porção orgânica. Então, a osteocalcina vai ser responsável ali por estimular a atividade, então é ela que vai ficar controlando esse osteoblasto, quanto que ele está produzindo de porção orgânica também, ou não. Beleza? Então aqui a gente está vendo aqui uma célula, tá? Um osteoblasto aqui no meio, na cavidade dele ali, com alguns dos seus prolongamentos ainda, tá bom? Foto do Ser Protagonista, outro livro que eu tenho usado para fazer aula para vocês. Os outros tipos de célula que nós temos aqui são os osteócitos, tá? Que eles vão se originar dos osteoblastos. Então, o que é que acontece? Os osteoblastos são células jovens. Já os osteócitos são células o quê? Mais maduras, mais velhas, vamos dizer assim. Então, quando os osteoblastos começam a ficar um pouquinho mais velhos, o que vai acontecer? Eles vão se transformar, né? Vão ser agora chamados de osteócitos, tá? Então, o que acontece? Eles mantêm os componentes da matriz óssea em quantidades adequadas para o bom funcionamento dos ossos, uma vez que, após sua morte, ocorre a reabsorção da matriz. Beleza? Então, vai ser essa função deles, vai manter ali os componentes da matriz óssea em quantidades adequadas para o funcionamento, para o bem funcionamento. Por fim, nós temos os osteoclastos, tá? Responsáveis pela reabsorção óssea por meio da desmineralização e degradação da matriz óssea. Então, são células grandes e multinucleadas. Então, o que vai acontecer? Enquanto o osteoblasto vai estar produzindo ali a matriz óssea, né? Então, o osteoclasto vai ser responsável pela desmineralização, a degradação da matriz óssea, tá bom? Opa, ferrou, eu reprovei algumas vezes entre isso. Que isso, cara? Não, fica tranquilo, fica aqui com a gente, que aí você não vai, que aí a gente não vai mais, não vai reprovar mais não. Seja bem-vindo, Saimic, tá? Então,
pessoal, lembrem-se disso, tá? O osteoblasto vai produzir a matriz óssea, enquanto o osteoclasto vai degradar essa matriz óssea, tá bom? Então, ó, tô mostrando aqui para vocês. Ah, uma coisa interessante também. Passou, mas é normal, cara. Histologia faz isso com a gente. Histologia faz isso com a gente mesmo. Eu sei como. Na faculdade, meu amigo, era o terror. A gente até brincava na época, tinha um meme que era com carta de Yu-Gi-Oh, né? Que era assim, quando a pessoa invoca essa carta, todos os estudantes começam a passar mal. Aí tá o Yu-Gi-Oh assim, aí ele vira a carta, tá lá, histologia. Aí é assim mesmo, a gente tem trauma, cara. Eu sei como é isso, eu tenho esse trauma até hoje. Tá? Então, uma observação aqui, pessoal, ó. Os ossos são envolvidos por um tecido conjuntivo chamado de periósteo, tá? Nele estão presentes células mesenquimatosas capazes de gerar novos osteoblastos. Então, pessoal, eles vão ser envolvidos por um tecido conjuntivo chamado periósteo. Beleza? E quem é esse periósteo? Nele vai ter as células mesenquimatosas. Lembra das células mesenquimatosas que eu falei com vocês? Quem são as células mesenquimatosas, pessoal? Elas vão ser o quê? Células que vão dar origem às células do tecido conjuntivo. Beleza? E também vai. Ah, seja bem-vindo, cara. Vem conhecer o canal, que também faço divulgação no Twitter. Só vi o seu último VOD. Seja bem-vindo, cara. Fica à vontade aí. Muito obrigado por estar me prestigiando com a sua presença, tá bom? Muito obrigado mesmo. Como eu falei, como eu sempre estou falando, eu dou aula terças e sextas às 5 horas para ajudar o pessoal aí. Se você conhece alguém também que está precisando de reforço em biologia, só falar ele sobre o canal, tá bom? Estamos aqui terças e sextas às 5 horas, beleza? Então, seja muito bem-vindo, muito obrigado mesmo pela sua presença aí no chat, aí vendo a aula, tá bom? Valeu mesmo, Saimic, muito obrigado, tá? Então, pessoal, nós temos aqui o tecido, o periósteo, tá? Então, o periósteo vai ter as células mesenquimatosas, que as células mesenquimatosas vão ser responsáveis pela produção de células do tecido conjuntivo. As células, né, do tecido ósseo que a gente acabou de ver, né, são essas aqui. Então, ela vai ser responsável por quê? Produzir, gerar novos osteoblastos, né? Valeu, cara. Pode jogar, não tem problema não. Só que esse aqui, né, eu não sei se eles vão achar meio superficial, né, porque eu tô usando pro pessoal que vai fazer o vestibular, né, mas qualquer coisa, como eu falo, né, exclamação Discord, aí lá tem um grupo do Discord do canal, aí lá o pessoal pode tirar dúvida, ficar à vontade lá, tá? Então, pode chamar. E você faz faculdade, então você também faz faculdade, ô Mick? Sai, Mick. Faz faculdade de biologia? Faz faculdade de quem? Você vai falando aí no chat. Então, pessoal, é isso, tá bom? Então, lembre-se que o periósteo vai ser responsável por isso daí, tá? Ele vai produzir, né? Vai ser o carinha responsável por gerar novos osteoblastos, tá? Então, a gente tá vendo aqui, ó, osso compacto, osso esponjoso, a gente vai ver. Biotecnologia, já tá... Nossa senhora, já tá no TCC, já falta pouco. Ah, tá vendo a UFRJ? Caraca aí, ó. Irmãos de faculdade, né, cara? Ai, nossa, nem... Cara, nossa, nem sei como é que deve estar lá na UFRJ nessa pandemia, cara. Deve estar meio difícil, né? Mas, pô, legal, cara. Biotecnologia, show de bola. Muito bravo. Maneiro. Aí aqui, pessoal, ó, o periósteo envolvendo aqui os ossos, tá bom? Que vai estar sempre ali produzindo novos osteoblastos, tá bom? Então vamos lá. Ah, aqui é a imagem, né? Olha só o que eu falei, ó. Primeiramente o osteoblasto aqui, tá vendo aqui, ó? São esses pequenininhos, tá? Tá tudo aqui. Aí a gente tem aqui o osteoclasto, olha só, uma célula grande, multinucleada, tá vendo? Vários núcleos.
E aqui, ó, a gente vai ter também o osteócito, beleza? E entre essas células vamos ter o quê? Matriz óssea, tá bom? Vai voltar lá mês que vem pro laboratório de contas. Show, cara. Beleza. A minha noiva, ela se formou. Nossa senhora, quando é que ela se formou? Acho que foi esse ano. Acho que ela conseguiu se formar esse ano, né? E foi pesado. Foi difícil, né? Aula online, a parada toda. E meio que ela fez odonto, né? E tipo, odonto tu tem que estar lá e tal. Foi, nossa, foi uma luta para ela conseguir se formar. Porque ela já estava na clínica, né? Então o odonto você tem que mexer, extrair os dentes do povo, né? Então foi meio complicado. Mas show, cara. Me conta assim, aí volta aqui na live e me conta aqui na live, beleza? Fica à vontade. Tá bom? Deixa eu só beber uma água aqui, pessoal. Pronto. Hidratar aqui, né? Molhar a garganta. Então vamos lá. Continuando aqui. Então aqui, pessoal, estão as células, tá bom? E aí a matriz óssea aqui no meio, beleza? Vamos lá. Uma coisa interessante aqui também, pessoal, nós vamos ter os tipos de tecido ósseo, né? A gente vai dividir ele em tecido ósseo esponjoso e tecido ósseo compacto, tá? Então, olha só, tecido ósseo esponjoso vai se caracterizar por possuir uma série de espaços intercomunicantes que geram a aparência de esponja. Então, não sei se vocês já viram uma esponja aí, ó, mas a gente chama ele de osso esponjoso por causa disso aqui, ó. Tem vários espaços, né, entre eles, e realmente, se você já viu realmente uma esponja, você vê que ela é cheia desses espaços aqui também. Então vai acabar lembrando uma esponja, tá? E o tecido ósseo compacto, tá, pessoal? Vai se encontrar na região mais periférica do osso, né? Tá até no... Deixa eu até voltar aqui. Deixa eu ver se tá aqui. Ó. Tá até aqui, ó, nessa outra imagem aqui também, ó. Mostrando aqui para vocês. Ó, osso compacto, tá vendo? Tá bem compactado ali. Tá aqui, ó, na periferia, ó, tá vendo? Ele não vai ter, tá? Esses espaços intercomunicantes, tá bom? Ele vai se caracterizar por ser denso e forte e não vai apresentar nenhuma cavidade visível, tá bom? Então tá aqui, ó. Beleza, pessoal? Então vamos que vamos. Continuando aqui. Então, tipos de tecido: esponjoso e osso. Simplesmente isso, bem tranquilo, bem fácil, não tem... Não é nenhum bicho de 7 cabeças, também não tem nenhuma outra coisa além disso, tá? Então vamos lá. Ossificação, né? Uma coisa interessante para a gente falar um pouquinho. E, se eu não me engano, é o último assunto da aula já. Eu acho que a ossificação já é o último assunto da aula e aí a gente já acaba, pessoal, viu? Bem tranquilo, né? Então vamos que vamos. Ossificação. Ó. Nós vamos ter, pessoal, dois tipos, tá? Nós vamos ter a ossificação endocondrial, na verdade, me desculpem, e nós vamos ter a ossificação intramembranosa, tá bom? Então vamos lá. Essa daqui é a ossificação endocondral. Então tá aqui, ó, do grego endo, que significa dentro, e condros, que significa cartilagem. Tá? Então, olha só. Na endocondral, pessoal, esse tipo de ossificação vai consistir em quê? Vai consistir em uma substituição gradativa de tecido cartilaginoso por tecido ósseo, tá? A maioria dos ossos no nosso corpo vai ser formado dessa forma, tá? A gente vai começar, como eu falei no início da aula, né? Vai começar, né, com um esqueleto cartilaginoso, beleza? E vai começar a ser substituído, esse tecido cartilaginoso, por tecido ósseo, tá bom? Então, quando nós nascemos, a gente já vai apresentar um tecido... Como é que é o nome? Um esqueleto, né? Melhor dizendo, bastante ossificado, tá? Mas só que ainda vai existir vários locais, né? Vários ossos, vamos dizer assim, que ainda mantém regiões cartilaginosas,
tá? Então, olha só como é que é a etapa de ossificação que está aqui. Isso também é uma imagem do Amabis, tá bom? Então, olha só, é pura cartilagem que depois ele vai começar a ser preenchido por tecido ósseo, tá vendo? Até se transformar totalmente no tecido ósseo, o nosso esqueleto se transformar num tecido ósseo todo, tá bom? E o que eu falei para vocês, ó, olha essa imagem aqui de um raio-x, tá? De uma mão de uma criança e a mão de um adulto, tá? Então vocês podem ver aqui que os espaços aqui, né, entre os ossos na mão de uma criança é maior do que os espaços aqui na mão de um adulto. Então, o que é isso? É eu te mostrando aqui, é essa foto mostrando pra gente que quando nós ainda somos crianças, a gente ainda tem bastante espaço, né? A gente ainda tem bastante cartilagem no nosso osso. E é por isso também que a gente consegue aumentar, né? Por isso que a gente vai crescendo, aumentando de tamanho, tá bom? Então, até a gente meio que preencher tudo e a gente tá assim, ó, com pouquinha coisa pouquinho cartilagem entre os ossos, tá bom? Então vocês podem ver aqui, ó, que aqui é bem maior do que os ossos aqui da mão do adulto, tá bom? Essa daqui é a ossificação endocondral, tá? Nome meio difícil, beleza? Endocondral. E agora, pessoal, o segundo tipo de ossificação, que é a ossificação intramembranosa, tá? Então, essa daqui é bem tranquila. Então, o que acontece? Na ossificação intramembranosa, o que vai acontecer? Vai ocorrer a partir de moldes feitos de cartilagem que são posteriormente substituídos por matriz óssea, tá bom? Então, o que vai acontecer? Na formação de tecido ósseo, no interior de uma membrana de tecido conjuntivo que vai servir de molde para o osso, tá? Então, esse tipo de ossificação vai ocorrer no processo de formação dos ossos achatados, né, da nossa caixa craniana, tá bom? Então, eu até coloquei aqui para vocês uma imagem aqui de um raio-x de um crânio. Então, a ossificação intramembranosa, pessoal, nada mais é do que usar, tá, a cartilagem como molde para posteriormente ser substituído por matriz óssea, tá bom? Então, isso acontece no nosso crânio. Eu até trouxe aqui o que a gente chama, né? Olha só, vai ser, ó, uma radiografia do crânio de um bebê, tá? Então, ó, tá representando o que aqui, ó, a moleira, tá? Então, o que é a moleira, né? A moleira são áreas de membranas conjuntivas existentes entre os ossos do crânio ainda não completamente formados, tá? Então, aí a gente pode ver que a moleira é essa parte de cartilagem do crânio da criança, do recém-nascido ali, do bebê, que ainda não foi substituído por tecido ósseo, tá bom? Então, na hora de ossificar o crânio ali, vai ser esse processo aqui, vai ser a ossificação intramembranosa, tá bom, pessoal? Então, deixa eu ver aqui, é isso, tá? Então, aqui estão as nossas referências, né? Tá aqui os livros que eu tenho pegado para seguir vocês, né? O Ser Protagonista, Campbell, Amabis. Aqui também a Unifal também me ajudou bastante, o site da Unifal me ajudou bastante para fazer essa aula para vocês. Beleza, pessoal? Então, eu quero agradecer a todos vocês aí por estarem comigo, por me prestigiarem com a presença de vocês aqui no chat, tá bom? Deixa eu mudar de tela rapidamente. Pessoal, eu quero agradecer mesmo, tá? Valeu mesmo por sempre estarem aí comigo. Valeu mesmo por me ajudarem nesse projeto que eu tenho de ficar dando aula aí, tá bom? Então, lembrando, tá, pessoal, que na próxima aula nós vamos aprender sobre o sangue, né, tecido hematopoético, e nós vamos aprender também sobre tecido adiposo. Assim a gente vai finalizar todo o tecido conjuntivo e na outra semana a gente vai terminar
histologia. Aí a gente vai ver num dia tecido muscular e no outro dia a gente vai ver tecido nervoso. E aí a gente acaba histologia e finalmente a gente vai acabar as matérias do primeiro ano. Então olha só, em poucos meses aí de canal, de vida que a gente tem, a gente já vai terminar a matéria do primeiro ano toda, do primeiro ano do ensino médio. E aí a gente já vai começar a matéria do segundo ano do ensino médio, tá bom, pessoal? Então, muito obrigado a todos vocês, muito obrigado a quem apareceu, muito obrigado para você que está vendo a VOD. Fica à vontade para assistir a nossa aula aqui depois, tá? Muito obrigado mesmo. Vocês têm me ajudado muito nesse projeto que eu tô tendo aqui. Valeu mesmo, pessoal. Então, tenha uma excelente tarde, um bom descanso, bons estudos para vocês também, tá, pessoal? Então, até sexta-feira, tá? Se tiver algum imprevisto, pessoal, se não puder dar aula na sexta-feira, eu vou avisar lá no Discord, tá bom? Que eu vou mudar a aula de dia. Aí eu aviso lá no nosso grupo do Discord, eu aviso no Twitter também, beleza? Então fiquem avisados. Porque eu tô falando isso porque eu não sei, realmente eu não sei se sexta-feira eu vou conseguir dar aula ou vou adiantar a aula para quinta, porque sexta-feira eu acho que eu vou ter um compromisso. Mas fiquem tranquilos que lá no Discord vocês vão estar atualizados para tudo, tá bom? Então, pessoal, uma boa noite, bom descanso para vocês, bons estudos e até a próxima aula. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.